saudável, não é produzida em quantidade suficiente no país e ainda desenvolve muito bem no Alto Vale. No fim da temporada de colheita, produtores estão otimistas com a noz pecan. Considerar que de outras frutas, por exemplo, comparar com o tamanho de área que nós temos com uva, nós já estamos praticamente com a mesma área de videiras que nós temos aqui na nossa região. Ferramenta para coleta é novidade para facilitar o serviço. Seja muito bem-vindo a mais uma edição do Vale Agrícola, um programa de agricultor para agricultor. E nesta edição você também vai ver. Depois de 10 dias de paralisação, policiais, exército e judiciário desmontam barreiras montadas pelos caminhoneiros na região do Alto Vale. Confederação Nacional de Agricultura diz que prejuízos para o setor são bilionários. Em dia de campo em Aurora, agricultores conhecem novas variedades de aipim. Testes foram feitos no campo e também na panela. Para que possamos utilizar ele de uma forma mais diversificada dentro da propriedade. No quadro Gente que Faz Diferente tem a história da Abre. Em 15 anos já foram recolhidas mais de 2 milhões de embalagens vazias de agrotóxicos. Nós iniciamos em 2008 com 4 municípios e esse ano a previsão é ultrapassar 40 municípios. Amorinhas silvestres, conhece? O nosso sabor do campo de hoje tem gosto de infância. É dia de geleia. E o chimarrão já está pronto? Pegue sua cuia e fique com a gente. O programa Vale Agrícola, inédito e cheio de informação, está só começando. Nesta semana, depois de 10 dias de protesto, as barreiras montadas pelos caminhoneiros na região do Alto Vale foram desfeitas, ou com a ajuda do Exército e das polícias, ou mesmo com liminares judiciais. Mas será que os protestos valeram a pena? O que será que fica de benefício para a sociedade? Por enquanto, a gente ainda não tem as respostas. O que já é certo é que o prejuízo na agricultura é bilionário. A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil estima em 6 bilhões e 600 milhões de reais os prejuízos para os produtores rurais com os dias de bloqueio nas estradas devido à paralisação dos caminhoneiros. Este valor é referente às perdas de valor bruto da produção, que mede a estimativa de faturamento bruto na produção dentro da porteira. Este prejuízo é apenas na produção primária, sem considerar ainda o processamento, as indústrias e a parte de insumos, que tiveram prejuízos severos, e ainda fora o que está por vir, porque a recuperação não é imediata. Para a CNA, o tempo em que o produtor deve levar para se reestruturar é de 6 meses a 1 ano. Animais morreram, alimentos perecíveis como hortaliças e leite foram desperdiçados. Falando agora da região do Alto Vale, teve reunião na Cravil na sexta-feira para debater os prejuízos. A fábrica de rações da Cravil ficou parada entre os dias 25 de maio e 1º de junho. Os funcionários devem trabalhar ao longo do fim de semana para tentar organizar o cronograma, mas a situação só deve ser normalizada em 2 semanas. No período também deixaram de ser produzidos 50 mil fardos de arroz e por isso as vendas estão suspensas até terça-feira. Quanto ao recolhimento do leite, alguns agricultores ficaram no prejuízo, já que apesar de algumas medidas adotadas, não foi possível fazer o recolhimento normalmente. Na próxima semana, uma nova reunião deve ocorrer entre a liderança da cooperativa para avaliar esses números e estudar ações que possam restabelecer a situação. Apesar destes prejuízos, a Cravil se posicionou favorável aos manifestos, alegando descaso do governo em relação a quem produz e transporta, principalmente itens de primeira necessidade. Confira agora como ficaram os preços agrícolas na semana. O arroz segue em R$ 33,00, feijão R$ 130, milho R$ 37 e a soja em alta fechou em R$ 78,00. O tomate está em R$ 40,00 a caixa, a arroba do boi em R$ 146,00 e o quilo do leitão em R$ 5,32.
E ainda falando de milho, uma pesquisa recente do CEPEPAGRE mostrou que a área destinada ao grão diminuiu 22% nos últimos 4 anos, perdendo espaço principalmente para a soja. Já a área de milho com a finalidade de fazer silagem para alimentar bovinos aumentou 47% da safra 2014-2015 para a safra 2017-2018. No último ano foram 228 mil hectares para a silagem e 311 mil para o grão. A região oeste concentra 75% da produção de milho para silagem, o que explica pela região produzir 76% dos 3 bilhões de litros de leite produzidos no estado em 2016. Será que o mês de junho vai trazer a chuva com ele? Confira agora os detalhes da previsão do tempo. Tendência no sábado, a partir do final da tarde, por aí, as temperaturas começando a declinar, porque chega uma massa de ar frio. E vai haver uma queda nas temperaturas devido a uma massa de ar frio que está atrás dessa frente fria, que ela está mais ou menos nesta região aqui, e vai se deslocando também. A frente se desloca para o oceano e automaticamente a massa de ar frio chega com tempo bom, tempo estável no domingo, e com isso as temperaturas vão ficar mais baixas. Tempo bom no domingo, com sol em todas as regiões, temperaturas mais baixas. Claro que durante o dia de domingo, devido ao sol, as temperaturas sobem um pouco, mas não muito, né? E outra característica é que a segunda e terça-feira, tem uma outra frente fria chegando sobre a região, que deve trazer nebulosidade e chuva também sobre Santa Catarina. Mais detalhes? Acesse o site da EPAGRE. Mesa farta, muitas variedades de aipim e conhecimento sendo passado adiante. Assim foi o dia de campo promovido pela EPAGRE em Aurora. Ajubá, Uirapuru, Guapo, Sempre Pronto, Estação e Peticinho. Estas são algumas das variedades desenvolvidas pela EPAGRE de Uruçanga e que foram apresentadas para os agricultores da localidade de Ribeirão Pacas. Foi montada uma unidade experimental para avaliar o desempenho de cada uma. A princípio elas se adaptaram bem, produziram bem, apesar de ter sido um ano com falta de chuva, né, mas elas tiveram um rendimento bom. Algumas um pouco mais, outras um pouco menos. A gente pode destacar a variedade de estação, né, e a variedade que ela está pronta o ano inteiro, vamos dizer que é um aipim que descasca, pode ser cozido o ano inteiro, elas se destacaram em produtividade e em qualidade de rama. Para saber se as variedades são boas, não pode faltar o teste principal, a panela. O aipim, ele responde ao solo, ao clima, à altitude de forma diferente. E nós aqui hoje avaliamos nessa condição local. E dele nós também elaboramos diversos pratos para que possamos utilizar ele de uma forma mais diversificada dentro da propriedade. Na cozinha, as agricultoras se dividiam nas tarefas para preparar os diferentes pratos. Além do aspecto cultural, que para a nossa região ele é um alimento importantíssimo no aspecto cultural, nós temos também o resgate do uso do aipim, porque ele como alimento ele é completo, ele é nutritivo, ele tem um papel importante na alimentação, principalmente como substituto dos farináceos. Como ele tem uma boa digestibilidade, ele é ótimo para você fazer algumas substituições. Aos poucos, a mesa foi ficando cheia de diversidade. Além das variedades para degustação, teve croquete, pastelzinho, coxinha, vaca atolada e até pizza. E essa é apenas uma pequena parcela de tudo que é possível fazer com a raiz. Ele sempre foi um alimento importante dentro das famílias e hoje ele entra com uma oportunidade de venda, né? Antigamente a região era tradicional na produção de mandioca para fécula, para farinha. Hoje a gente vê que pode produzir muito aipim de cascado para ser vendido dentro dos supermercados para consumo dentro das famílias. A seguir, devedores terão mais prazo para pedir as renegociações das dívidas do Fundo Rural. E ainda, gente que faz diferente. Hoje você vai conhecer mais sobre o trabalho do Célio Massaneiro, gerente da Abre de Aurora. Nós entendemos que a água é o recurso natural mais importante, né, para a nossa vida, para a saúde
Então nós temos esse programa de recuperar nascente de água. Central de Recebimento de Embalagens Vazias está completando 15 anos. O governo federal publicou no Diário Oficial da União uma medida provisória que altera para dia 30 de outubro o prazo para adesão ao PRR. O prazo para aderir ao Programa de Regularização Tributária Rural terminaria em maio. O PRR permite a renegociação de dívidas de produtores com o Fundo de Assistência ao Trabalhador Rural, o FUNRural. Quem aderir ao PRR terá condições diferenciadas para pagamento dos débitos vencidos até o dia 30 de agosto do ano passado. Os produtores interessados em formalizar a renegociação devem procurar a Secretaria da Receita Federal do Brasil ou a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Há quem trabalhe todos os dias só para cumprir os prazos e os horários, quem só espera pelo fim do expediente e pelo salário no fim do mês. Mas há também quem faz diferente, que enxerga nos desafios as oportunidades. Tem gente que faz diferente. Hoje é dia de conhecer o trabalho da ABRE e do coordenador Célio Massaneiro. A ABRE nasceu para destinar as embalagens de agrotóxico, destinar ela corretamente. Então foi criada a ABRE, que é uma associação das revendas de agrotóxico dos municípios que compõem a bacia do Rio Itajaí. Nos primeiros 5 anos, a ABRE simplesmente ela fez isso, recebeu as embalagens. A partir disso, já fazendo 10 anos, nós invertemos essa situação. Fomos nos municípios tentar os recebimentos inerentes, juntamente com Prefeitura, Secretaria de Agricultura, EPAGRE e outros órgãos que muitas vezes escolas, educação, que nós iniciamos em 2008 com 4 municípios e esse ano a previsão é ultrapassar 40 municípios. Há 15 anos atrás, nós recebíamos as embalagens sem tríplice lavagens, não separada, tudo junto. O índice de não lavadas em 2008 era de 32%. Nós conseguimos até 2017 agora baixar esse índice para 4%. Isso é um ganho muito grande e foi através da educação ambiental que a gente vai na escola, palestra para os alunos, fizemos concurso de desenho, de redação, mais de 900 palestras eu fiz já nesses últimos 10 anos e isso conscientizou também o agricultor, porque o aluno na escola leva essa mensagem para casa e acaba conscientizando o pai, o irmão que trabalha na agricultura. Então a ABRE não é só uma central hoje de recebimento de embalagem, como também coordena esse programa de recebimento itinerante e também de educação ambiental nas escolas. Nós entendemos que a água é o recurso natural mais importante para a nossa vida, para a saúde. Então nós temos esse programa de recuperar nascente de água, em parceria com a EPAGRE, em parceria com as escolas. Nós doamos as mudas, a EPAGRE localiza o agricultor interessado e a gente vai com os alunos da escola lá fazer o plantio. Se tu só fala ou faz uma ação mecânica, ele não está aí sentindo, interagindo. Com certeza esses jovens eles vão ficar curiosos para ver como é que essas plantas vão se desenvolver, como é que esse trabalho ele vai acontecer durante os anos. A gente hoje em dia já tem outro pensamento do que os mais antigos, Ele já tinha o pensamento só de desmatar até a beira de rio tudo, Que a água, quando dá uma chuva, escorre, ela aumenta e depois já logo diminui, E se a gente conservar, ela vai correr certo daí. Vai ser importante para ele recuperar essa nascente, como ele tem bastante área aqui, Então essas árvores ele vai ajudar bastante. Porque a gente está preservando a água que está no nosso município,
sei que a gente ainda hoje em dia, às vezes quando chega na beira do mato, assim, por ali, a gente acha um vidro de veneno, coisa de antigamente que jogava, né? Hoje em dia não, a gente acaba de passar o veneno, lava, faz a tríplice lavagem e já guarda esperando o recolhimento. E foi através da educação ambiental, da imprensa também, né, que nos ajudou bastante. O agricultor fazendo a tríplice lavagem, nós conseguimos reciclar, né, enviar para as recicladoras e fazer cano de esgoto, conduíte, duto corrugado, caixa de descarga de banheiro, caixa de bateria de caminhão, vários produtos. Agora, se ele não pratica a tríplice lavagem, essa embalagem tem que ser incinerada. Então ela é perdida. Além de ser perdida, ela tem um custo muito alto no sistema, né? R$ 3,50 o quilo, quer dizer, é um valor muito alto para ser incinerado. Então é muito importante que ele faça a tríplice lavagem. A Polícia Militar Ambiental, ela é órgão competente, né? Tem emanação constitucional do nosso estado, né? Infelizmente ainda muitos agricultores ainda acabam infringindo a legislação, acabam jogando embalagens, né, nos mananciais, com as chuvas acabam levando o rio abaixo, né? Por isso essa legislação ela é severa quanto a isso, né? Se encontramos aí um erro, um crime ambiental nessa situação, logicamente a gente tem que intervir e realizar aí os enquadramentos, né? A multa e até, dependendo do caso, cabe até a prisão. O desafio é grande, mas os resultados compensam. O Brasil é o país que mais destina embalagens vazias de defensivos agrícolas. É referência em logística reversa. Não pode parar, todo dia a gente tem que estar falando para o agricultor fazer a tríplice lavagem e devolver. E cuidar do meio ambiente é um dever de cada um, né? Todos nós temos o dever de cuidar do meio ambiente. E o que nós fizemos, o que a ABRE faz nesse programa de educação ambiental, nessa divulgação, é alertar as pessoas, é lembrar para as pessoas que não é só o poder público que tem o dever, mas sim cada um de nós. Nós temos que cuidar do meio ambiente. Olha, um grande abraço para o Célio e para todos os funcionários da ABRE que realmente fazem diferente. Olha só, no próximo bloco você vai ver que a agropecuária liderou a economia no primeiro trimestre. Está na reta final a colheita da noz pecan. Produtores do Alto Vale estão animados com os resultados, que demoram, mas chegam. Já está com 6 anos, primeiras 100, né? E já teve algum retorno, então estamos bem otimistas. E tem receita. Amoras silvestres são um ingrediente para uma geleia muito fácil de fazer. Essa notícia não parece nem novidade. A agropecuária liderou a economia no primeiro trimestre, um crescimento de 1,4%. Com isso, foi o setor que mais contribuiu para o resultado positivo do Produto Interno Bruto, de 0,4%, segundo números do IBGE. Produtores de noz pecan estão otimistas com os resultados nos pomares. A colheita está na reta final. Estamos na localidade Mostifer, interior do município de Presidente Getúlio. Na propriedade da família Lindner, são 5 hectares destinados às nogueiras. O Glauco é extensionista da Epagre e um dos entusiastas da produção de noz pecan no Alto Vale. As árvores mais antigas foram plantadas pelo pai e estão com 50 anos. Estas outras estão na casa dos 10 anos. No nosso pomar aqui nós temos árvores mais antigas que inclusive pela falta de manejo
há alguns anos não estavam mais produzindo, então com um pouco de adubação nos últimos 2 anos elas retornaram à produção. Então nós estamos numa retomada da produção nas árvores mais antigas e num crescimento de produção nas árvores mais jovens. Para fomentar a produção das nogueiras, os agricultores criaram um grupo. O Anderson e o Vilmar, que também moram em Presidente Getúlio, também participam. A gente vem trabalhando já há 10, 11 anos ou mais até já. O interesse já vem desde criança e, na verdade, a gente sempre teve uma preocupação por falta de informações. E com o nosso trabalho do grupo que nós temos aqui na região, a gente tem fortalecido bastante essa situação. Né? Faz 5 anos que eu e meu irmão, né, juntos, pensamos em uma nova cultura, daí vimos que os vizinhos tinham nogueira pecan e pensamos em introduzir um pomar de nogueira pecan. E aí entramos em contato com o Vilmar e com o Glauco, aí conseguimos as nossas primeiras 100 mudas, né? E estamos com 5 anos faz então que essas primeiras 100 mudas foram implantadas. E agora nós estamos com 600 mudas, né, no pomar. A nogueira inicia a produção a partir do 4º ano e atinge o pico em 15 anos. E esse talvez seja o maior desafio, saber esperar. É demorado, mas a gente já começou sabendo que ia demorar, né? Então tem que ter paciência, mas o tempo passa ligeiro e quando vê está produzindo. Que já está com 6 anos, primeiras 100, né? E já teve algum retorno, então estamos bem otimistas. Nós temos em torno de 100 hectares de plantios novos, vamos dizer, a partir de 2011, na nossa região. Se eu considerar que de outras frutas, por exemplo, comparar com o tamanho de área que nós temos com uva, nós já estamos praticamente com a mesma área de videiras que nós temos aqui na nossa região. Uma das alternativas é o consórcio de atividades. A nogueira pecan com a pecuária leiteira, por exemplo, que é forte na nossa região. As vacas precisam de sombra, então eu poderia, quem sabe, colocar 25, 30 plantas por hectare e ter boas sombras para os animais e viriam, vamos dizer assim, gratuitamente a produção de nozes a cada ano. E aí, se o agricultor produzir 700, 800 quilos, 1.000 quilos, ele vai ter já uma boa renda. Uma das ferramentas que está auxiliando neste trabalho nos pomares é este globo coletor aqui. Parecem até raios de um pneu de bicicleta, olha só. E é só colocar em cima das nozes, que eles acabam se distendendo um pouco, e as nozes ficam do lado de dentro. Olha, isso daqui facilita muito esse trabalho. A expectativa hoje, a nível mundial, é que se produza de 1.500 a 2.000 quilos por hectare, considerando aí uma população média de 100 plantas por hectare. Apesar de que tem gente plantando com manejo bem mais junto, aí, colocando até 200 plantas por hectare e depois vai fazendo desbaste, mas um pomar com 15, 20 anos, que aí acredito que vão poder ficar umas 70, 80 plantas, é um pomar que vai produzir esses 1.500, 2.000 quilos. É possível produzir mais? É. Só que não dá para falar que isso seja a regra. Um dos desafios do grupo de produtores de noz pecan é encontrar dentre as variedades aquelas que melhor se adaptem ao clima. Por isso, a intenção é criar um banco de germoplasma e, quem sabe, produzir as mudas por aqui. Porque hoje as mudas em si é um grande investimento. A maior parte das mudas vem do Rio Grande do Sul, acaba encarecendo um pouco mais também, até pela situação do transporte, do frete, né? Todas as nozes produzidas aqui são vendidas tanto em casca como já beneficiadas. O quilo da noz assim custa R$30 e já descascada R$80. É um mercado em potencial. O Brasil importa nozes, amêndoas de forma geral, tem outras amêndoas também, mas existe um mercado crescente para as amêndoas de forma geral. A pecan é uma delas. A produção da família Lindner é orgânica, o que traz um diferencial ainda maior de mercado. E é o que nós temos incentivado os agricultores da região buscar a produção orgânica de nozes pecan. Se nós fizermos isso aqui na nossa região do Alto Vale, nós teremos um diferencial de mercado em relação a outras regiões produtoras do Brasil. Em si, a gente vê um potencial muito grande, porque os nossos solos são férteis, nosso clima é bom,
e a gente espera alcançar o sucesso aqui há alguns anos. Sabe aquela amorinha que cresce bastante no quintal? É vermelhinha e dá num pé cheio de espinhos? Ela é nosso ingrediente da receita de hoje. Bem, gente, o primeiro passo para essa receita é fazer a colheita das amorinhas. Vamos lá, então? Anote o que você vai precisar para esta geleia. São 500 gramas de amoras já limpas e 500 gramas de açúcar. Olha, para fazer essa geleia é muito simples. Eu já coloquei aqui na panela meio quilo de amoras, que foram aquelas que a gente colheu lá. Então ela só precisa ser bem lavada, você lava bem e leva ao fogo, sem água, sem nada. Então tem que ir apertando em cima das amorinhas e desmanchando elas até começar a ferver. Tem que ir mexendo bem, ó. Agora já está desmanchando bastante e a gente segue mexendo bem. Bem, então agora é a hora de colocar o açúcar. A gente já tem pesados aqui, meio quilo de açúcar. A gente coloca, mexe bem para misturar. E você vai mexer até ela formar uma calda, que daí tá pronto, que é o ponto de geleia, né? Até começar a ferver não precisa mexer tanto. Depois que ferve, então você tem que cuidar um pouquinho mais, né? Porque ela também sobe, então tem que cuidar em relação a isso. É nessa hora que tá ficando quase pronto que o cheirinho fica ainda melhor. Muito, muito bom. Então, gente, esse é o ponto. Aqui no fogareiro não levaram 10 minutos para ficar pronto, mas isso vai depender então do fogão de cada um, né? Mas uma das dicas é não usar o fogo muito baixo, porque senão também ele não fica tão bom. Agora eu vou desligar. Olha só como fica a geleia. As sementinhas ficam dentro e olha só que bonita que ela fica. Agora é só colocar no pote. E agora então a melhor hora da receita, fazer a degustação. A gente vai colocar aqui essa geleia, tá acompanhando o pão de milho, né? E uma boa dica também, é você coloca a geleia, e coloca um pouquinho de nata junto. Muito bom, né? O programa Vale Agrícola está terminando. Aproveite a sua folga e tenha uma excelente semana de trabalho. A gente se vê sábado que vem. Até lá!